Boa noite, eu me chamo Igor e sou aluno da Descomplica. Estou cursando aí o curso de Gestão de Pessoas e Liderança e venho apresentar um pouco sobre a cultura e o clima organizacional. Hoje você, como um líder, como um gestor, você conseguiria perguntar a qualquer pessoa da sua equipe se ela sabe qual é a essência daquela empresa, qual é a história daquela empresa? Muitos não vão saber responder. E eu vim aqui hoje falar sobre isso, porque é muito importante que toda a equipe entenda o que é a empresa que ela trabalha, qual é a empresa que ela trabalha. Muitas das vezes as pessoas não sabem nem isso. Então vamos lá. Então a nossa cultura organizacional ou empresarial, elas são os termos que definem o quê? O conjunto de atos, crenças firmados por meio de normas, valores, expectativas e atitudes. Todas elas compartilhadas, tá? E aonde que a gente encontra isso, né? Muito forte, concreto na sua missão, na visão e nos valores. A missão ela mostra ali, ó, como que a empresa surgiu, a essência dela. A visão é onde ela quer chegar e os valores são ali, ó, são as regras, as crenças, como que aquela empresa se porta mediante a diversas situações. Então vamos lá falar um pouco das vantagens, né? Qual as vantagens de ter uma cultura organizacional sólida, né? O autogerenciamento, as pessoas entendem o que elas devem, como elas devem se portar, como elas devem agir, como deve ser feito os trabalhos, os processos, então eles ficam mais rápidos, mais ágeis, o ambiente de trabalho é totalmente melhorado, porque as pessoas entendem o que é aquela empresa, como ela é, como ela segue, o que, que ela faz, e aí é muito mais fácil você atrair e reter talento, que isso é importantíssimo, as pessoas quererem trabalhar para você e não quererem sair da sua empresa. Eu trouxe aqui os novos facilitadores da cultura. Eu vou falar de alguns, né? O primeiro que o exemplo sempre vem de cima. O exemplo sempre tem que vir da diretoria, é importantíssimo. Porque se o dono da empresa, se a gestão, o líder não segue as regras, não segue o que é proposto na missão, na visão, os outros funcionários não vão seguir. Olha só que importante, eu trouxe aqui uma pesquisa sobre a cultura na época da pandemia. Foi uma época que foi totalmente estável para diversas empresas. E muitas empresas acabaram perdendo pessoas, né, processos, perderam receitas. Então, aqui nessa pesquisa mostrou que as organizações que tinham sua cultura implementada de forma sólida, ela tinha 40% de 8% de aumento mais provável de receita. A satisfação do profissional era 80%. Ele se sentia seguro naquela empresa. E olha só que interessante, olha, 89% dessas empresas elas tinham mais probabilidade de ter a satisfação do cliente. Isso mostra o quão é importante você ter essa cultura forte na empresa. E agora vamos falar de outra coisa que é importantíssima, que é o clima organizacional. Ele é o que? Ele é o humor da empresa. É aquela coisa momentânea que você já chega e você já percebe. E ele é influenciado pelo quê? Pela liderança, pelas condições de trabalho, pela política de recursos humanos e principalmente pela comunicação da empresa. Eu trouxe aqui os pilares do clima organizacional, que é o quê? A capacidade, a coerência, confiança, estrutura e a relação das pessoas. Nota como tem que ter essa troca sempre com as pessoas. Ninguém está sozinho, cara. A empresa é um conjunto de pessoas. E qual é o benefício desse clima organizacional? Aumento de produtividade, redução de rotatividade, como eu falei, é a atração de talentos, né? Você reter e manter aquela pessoa ali, aquele talento na sua empresa. E principalmente, saúde e bem-estar. Hoje a gente está falando muito de saúde mental dos colaboradores, das pessoas, isso é importantíssimo. E qual é a diferença, né? A cultura versus o clima. A cultura, ela sustenta a organização. Ela não é fácil de ser identificada, ela é a causa. E o clima é aquela coisa que está ali, no primeiro, ela é na superfície, ela é observável, ela é a consequência. E aí que entra o papel importante do RH. O que é o RH nesse meio termo aí, nesse meio embolado, né? Ele é o guardião, é ele que liga os objetivos estratégicos da empresa com as necessidades dos colaboradores. Qual o papel do RH? Na cultura, a promoção de valores, recrutamento e seleção para atrair aquelas pessoas que se alinham, que se adequam àquela cultura. O treinamento e desenvolvimento, principalmente, é importantíssimo a pessoa ter que ser treinada. E no clima? No clima, a avaliação contínua, ações de melhorias, sempre buscando o que? A melhoria contínua, sempre. E principalmente a gestão de conflitos, que é onde tem muita gente, tem conflito. O RH ele é muito importante nesse desenvolvimento, tanto da cultura como do clima. E eu deixo uma mensagem final, né? Que a verdadeira força da organização sempre está nas pessoas, né? Está na onde elas compartilham seus valores e constrói sempre um futuro, né? Então é muito importante. Ninguém faz nada sozinho. Estamos juntos sempre.